Opa, tudo bom? Então, Jean, vou fazer o seguinte, cara, vou fazer o wash no modelo agora e vou te explicar como que eu costumo fazer, tá? Primeira coisa é ter um pincel bem fino, tá? De preferência, esse aqui eu não consigo ver o número, mas eu acho que é o 0 ou 00, tá? Esse amarelo aqui eu sei que é 0, então esse outro deve ser um 00, porque ele é um pouquinho mais fino a ponta. Eu tenho outro aqui, tá? Eu tenho um outro que eu comprei faz muito tempo na Dayara. E cara, ele não diz o que ele é. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usar ele porque ele tem uma ponta melhor. Vou abrir ele aqui. Vou abrir ele e vou usar esse pincel então para te mostrar. Ó, tá aqui ele. Ó, a ponta dele é bem fininha. Dessa vez eu vou usar o seguinte, eu vou fazer com tinta a óleo, tá? Eu tenho elas aqui, elas vazam, elas são bem ruins, tá? Essas tinta a óleo aqui, elas são bem ruins. Mas eu vou diluir elas aqui, ó. Vou pegar ela aqui, te mostrar ela aqui. Vou usar essa aqui, ó, gato preto, tinta a óleo. Bem ruim, não gosto de trabalhar com elas. E vou usar para diluir esse aqui, ó, diluente eco. Tá? Qual que é a diferença desse diluente eco? Ele não deixa cheiro, ele não tem cheiro, tá? Então, só tirar aqui o avião, o modelo de lado, vou te mostrar o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir essa tinta aqui, que está bem melecada, ó, bem suja, para pegar um pouquinho da cor, né? Da cor preta dela. Um pouquinho da tinta. Eu venho aqui. Vou usar esse espacinho aqui para fazer a mistura. Então, pego um pouco da tinta. Na verdade não posso, porque aqui ainda está molhado. Vou usar esse vermelho aqui. Então, peguei aqui um pouquinho. Isso aqui vai ser suficiente, provavelmente, para o avião todo, tá? Esse pouquinho aqui. Por quê? Porque eu vou diluir bastante, vou deixar bem diluído, tá? Então, vou jogar um pouquinho de diluente eco aqui, não tem problema, deixar bem, ó, bem líquido mesmo. A gente vai usar, vou pegar um pouco desse preto aqui. A gente vai usar o princípio da capilaridade, tá bom? Vou voltar aqui. Tá aqui o modelo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, eu vou molhar o pincel. Vejo que ele é bem fininho, ó. Bem fininho. E eu vou começar, deixa eu ver se eu consigo deixar num lugar que você consiga ver aqui. Eu vou começar a encostar. Vai ser só isso. Eu só vou encostar nas partes em que eu quero que ele fique, ó. Vou encostar e vou deixar a capilaridade entrar. É isso que eu vou fazer. Só encostar. Se ela tiver muito líquida, que eu acho que é o caso aqui, muito diluída na verdade, eu posso pôr um pouquinho mais de tinta nela. Eu acho que eu diluí demais, mas o princípio é esse, tá? Eu venho aqui, começo a encostar. Ou encostar ou seguir a linha mesmo, fazer a linhazinha aqui, ó. Fazer a linha. Vou pegar um pouquinho mais de preto,
porque está muito diluído, tá? Precisa ser tão diluído assim. Ele tem que ser diluído para facilitar depois a retirada do excesso. Porque depois que a gente fizer isso que eu estou fazendo aqui, esse contato ali com as linhas, a gente vai esperar secar. E depois que secar, a gente vai tirar o excesso. Simples assim. É um processo que requer paciência. Como eu já te falei, ele é um processo bem lento, né? Então, é isso que eu faço. Eu começo a encostar ou a pintar aqui. Encostar e deixar a própria gravidade, né, a própria capilaridade, na verdade não gravidade, a capilaridade preencher a linha. Ah, não encheu, ficou estranho, ficou fraco. Tudo bem, não tem problema. Deixa secar, depois que secar, a gente vai tirar esse excesso. Depois que tirar esse excesso, a gente faz de novo. Aí dá para usar uma tinta um pouco mais concentrada. Mas o segredo aqui é que a tinta esteja bem diluída. Outra parte do segredo é que a tinta seja uma tinta com base em verniz, tinta óleo. Por quê? Porque ela tem uma capilaridade, ela tem uma fluidez muito melhor do que qualquer acrílica que você vai fazer esse mesmo processo aqui. E o que a gente fez aqui de selar, o que eu fiz antes de selar com o verniz, é justamente para evitar que as tintas briguem entre si, né? Então, uma não vai brigar com a outra, não vai concorrer com a outra. Olha, essa asa eu considero que ela esteja feita. Vai ficar bom ou não? Não sei, só depois de secar. Depois de secar eu vou vir com um pano ou um pincel. O pincel ele pode estar levemente, o ideal é que seja um pincel chato, né, como esse aqui, ó. E ele pode estar levemente embebido na solução aqui no solvente e fazer a limpeza no sentido do fluxo do ar da asa. Por quê? Para que a gente tenha justamente a retirada apenas do que está acima da linha de relevo, né? Só o que está na superfície. E se ficar manchado, se ficar riscado, ele fica riscado na posição que é o fluxo de voo, né? Que é o que acontece com o avião real, né? Agora eu estou fazendo nessa outra asa, você pode ver que está um pouquinho, estou com a tinta um pouquinho mais concentrada. Qual que é a diferença da concentrada para não concentrada? Concentrada é mais difícil de sair depois, só que também ela entra na linha e ela fica mais escura. Então, você tem as duas. Você tem o ganho de um lado, que é ficar com a linha mais escura, mas por outro lado é mais difícil de tirar depois. É impossível? Não. Mas você vai tirar depois como eu te falei, depois que secar. Então, estou fazendo aqui o processo. Veja que em alguns casos, como é esse aqui, ó, do aileron, que é uma parte móvel, ela tem um sulco mais acentuado, ele é mais profundo. Então, ele entra mais e consequentemente concentra mais tinta, fica mais escura a linha. E é isso, vou fazendo. Esse é um processo que tem que ter bastante paciência, né? Porque ele requer que a tinta realmente, que o solvente seque, fique só a tinta no sulco, e aí a gente vê o efeito. Existe uma outra forma de fazer esse processo, na verdade, de washing, que é você pegar a tinta mais concentrada, né? Você pega a tinta mais concentrada, existem alguns produtos prontos já, como esse aqui,
ele é bem mais concentrado, bem mais espesso, e ele pinta de verdade as linhas. Depois você vem e tira. Nos outros aviões que eu montei recentemente foi o que eu usei, tá? É legal, é uma boa técnica, mas eu já estava querendo usar essa técnica aqui, então eu aproveitei para fazer esse teste. Veja só que nesse caso aqui a tinta está tão se você consegue ver, tá? Mas ela está tão transparente, né? Tão diluída, que ela entra facilmente nos buraquinhos ali dos rebites, né? Que o avião tem. E esse kit, né? É um kit esse é o kit da Academy, do P40E. Ele é muito bom, né? Ele tem linhas muito profundas para a escala, o que deixa ele bem marcado, né, quando a gente faz o wash, né, que é o que a gente quer que os parafusos, que as linhas de fato apareçam, né. É um kitzinho muito bom, barato, simples de montar, muito bom. Como eu te falei, a pintura, eu usei aquela técnica da máscara com massa, né. Aqui tá a massa, tá meio amassada já, mas você faz como é que se fala? Rolinhos. Você faz rolinhos com essa massa e aí ela vai, você vai moldando, vai desenhando onde você quer, faz uma máscara nas laterais para não sujar o restante do avião, vem e pinta aquela camuflagem. Aí faz a outra, pinta. Eu não costumo fazer assim inteiro ele com massa para depois pintar de uma vez. Eu faço desenho por desenho da camuflagem. Não tem certo e não tem errado, é a forma de se fazer isso, tá? Aqui, ó, vou fazer aqui para você ver, se eu chego mais perto aqui, aqui o wash, olha só, isso aqui eu continuo fazendo em todas as linhas. Todas as linhas. É um processo delicado de fato. E que certamente não vai ficar bom na primeira, tá? Depois que secar e depois que eu tirar, vão ter espaços que vão ficar vazios, como se eu não tivesse feito. Não tem problema. Vou lá e faço de novo. Cubro aquele lugar. Até eu ter o avião inteiro coberto. Lembra que eu te falei sobre a equação, né? Tempo despendido no avião e o resultado que você vai ter. Esse não tem muito como fugir. Tá? Ó, aqui eu fico bem concentrado. Até vou aproveitar porque eu mexi na tinta ali e peguei tinta lá de baixo. Eu deixei bem concentrado aqui. Ele fica sujo assim, ó, fica estranho. Putz, estragou, não vai ficar legal, ficou horrível. Não, espera secar, depois a gente vai limpar, vai ficar só nas linhas. Por que a gente precisa passar antes o verniz brilhante? Justamente para ele não ficar, não prender na tinta. Senão ele prende na tinta fosca, que ela é porosa, e nunca mais sai, daí fica horrível. Fica tudo manchado e tal, e não é o que a gente quer. A gente quer apenas na parte de baixo. Olha só, vocês conseguem ver aqui, mas os parafusinhos, os rebites, todos eles são ressaltados com a tinta preta. Muito legal mesmo. A princípio, assim, à primeira vista, fica horrível, fica feio, você acha que putz, estragou, não vai ficar bonito, nunca mais vai sair isso. Não é verdade, tá? Sai sim, fica tranquilo, porque a gente selou a pintura com o verniz. Esse é o segredo, tá? Bom, vou continuar aqui. E assim eu faço no avião inteiro. Eu vou sujando ele aqui. Você viu que aqui eu já mudei um pouquinho a minha técnica, né? Eu já vi que a tinta tá bem diluída aí e eu ainda tenho bastante tinta, então eu tô meio que exagerando aqui na passagem. Não tô só em cima das linhas, olha, ele tá ficando totalmente manchado. Tudo bem, não tem problema. Depois eu vou limpar e vou ver onde ficou. É um trabalho que tem as seguintes etapas: passou, secou, limpou,
avaliou se ficou, se cobriu onde queria ou não cobriu. Se não cobriu, faço de novo até cobrir, tá? Olha como é que ele está ficando sujo. Vamos para o outro lado agora, que está limpinho, ó. Então, vamos lá, começar aqui de trás. Todos os detalhes, os acessos, né, as tampas dos acessos, todos eles bem cobertos com a tinta, né? A tinta, por ela estar bem diluída, né, bem aguada, digamos assim, apesar de não ter água aqui na fórmula, mas ela está bem diluída, ela entra facilmente todos os cantinhos, né, todas as aberturas aqui. Uma coisa legal também para você usar o wash, tá vendo nessa porta de acesso aqui, ó, não sei se você consegue ver, mas tem uma tampa, né, da porta da bequilha traseira, ela está aberta. Você faz o wash ali dentro também para fazer a sombra. A sombra vai dar aquela noção de profundidade e vai dar um enriquecimento aí no seu modelo depois dele pronto, tá? Isso é bem legal de fazer também e o wash pode ajudar nisso. Bom, eu estou fazendo aqui e como eu estou percebendo que a tinta está extremamente diluída, eu sei que tem lugares que não vai pegar, que na hora que eu passar o pincel, o próprio pincel vai tirar de dentro da linha mesmo, tá? De dentro da linha. Então eu vou ter que fazer de novo, não tem problema. Daí eu faço só naquele lugar. Aí eu posso deixá-la mais diluída se eu quiser. Eu posso deixar ela eu posso usar cores, tá? Dependendo do modelo, a camuflagem não. Você quer fazer um detalhe nas linhas que ela seja de cor diferente, de preto, né? Não seja preto, seja cinza, ou seja um marrom, não tem problema. Pega outra tinta, pega outra cor, né? E taca faz a mesma técnica. E assim a gente está indo. Ah, Marcelo, você faz antes ou depois do decal? Olha, sinceramente, geralmente eu faço depois. Esse eu resolvi fazer antes pelo seguinte: eu geralmente sinto que eu percebo que o decalque ele não adere bem às linhas, e daí ele acaba ficando estranho, eu tenho que vir retocar com uma lapiseira ou algo assim. Vai acontecer de novo isso, tá? Quando eu colocar o decalque aqui em cima. Mas eu preferi fazer assim para ficar mais fácil o controle visual para mim. Então, talvez eu tenha que repetir mais 2, 3, 4 vezes essa mesma técnica, tá bom? Ó, aqui tá o nosso wash realizado. Veja que aqui na asa já está quase seco, né? Quase seco. Ó, fiz aqui. Agora a gente pode fazer atrás, embaixo também, mesma coisa. Segura aqui na asa, começa a fazer. Mesmo esquema. Vou deixar ele aqui. Ele vai penetrando e vai entrando. A capilaridade é muito, muito poderosa nesse processo. E uma dica que eu dou é a pintura. A pintura ela tem que ser muito fina, muito fina. Tintas bastante diluídas, camadas finas com aerógrafo fechado, né, com pouquíssima saída de tinta, para que as camadas sejam finas e não tampem, né, não cubram os baixos relevos. Porque esse é um problema que pode acontecer também, o baixo relevo ficar coberto. E ao cobrir o baixo relevo, já era, você não consegue fazer esse efeito aqui. Olha que legal, eu estou fazendo ao redor das portas, né, do trem de pouso, e a capilaridade puxa ao redor também das portas, enfim. E isso dá um efeito de sombra, né? E a sombra, qual que é a vantagem da sombra? Para que serve esse efeito de sombra? Ele ressalta a profundidade e dá aquela sensação de 3D, enfim, tira aquela percepção de brinquedo, né? Que a gente vê nos modelos quando eles não foram aplicados washes ou filtros ou o que for.
Então é legal por isso. Então toda essa parte de sombreamento ele começa a aparecer agora também com o wash. Aqui um wash mais... Nessa parte aqui do P40 o wash tem que ser mais forte porque é mais profundo aqui. E o legal é que não termina só no wash, tá? Depois a gente vai usar as tintas para a gente fazer efeitos de sujeira, outros efeitos também que são bem-vindos. Olha só que interessante. Aqui eu devo ter usado uma camada mais grossa, mais espessa de tinta e de verniz, né? Eu usei Future. Devo ter usado uma camada mais espessa, o que deixou mais difícil a penetração das linhas. Ó. Ela está bem pouco profunda. Uma pena, né? Na minha visão, é um problema de processo ali de montagem, de pintura. Eu vou, né, tirar o sono por causa disso? Não, óbvio que não. São lugares, são pontos ali embaixo, não tem problema nenhum. A gente tem que pensar que cada modelo ele é um processo de aprendizado. Ele não está errado, ele está sendo usado, né? Você está usando ele para aprender uma técnica e para usar melhor na próxima vez que for montar um outro modelo. Então, aproveite aquele modelo como um grande laboratório, tá? Você vai perceber, tá? Eu em geral não deixaria dessa forma, mas hoje acabei deixando. Você vai perceber que tem um descascado aqui, certo? Foi na hora que eu fiz a máscara para fazer essa pintura amarela aqui, essa faixa amarela. Por que eu não retoquei? Porque exatamente aí vai a insígnia. A insígnia inglesa, o decalque. Poxa, é um pouco de desleixo? Pode ser, mas não estava a fim de pintar. Deixei assim. Bom, wash feito. Agora, meu cara, é só esperar secar bem. É isso, espero que você tenha gostado. É isso aí, abraço, tchau, tchau.